No vídeo de ontem eu fiz a diferença dos lubrificantes. Qual a diferença dos óleos para a graxa, para o grafite, silicone, cera, dentre outros materiais, e como aplicar para cada tipo de manutenção. Hoje vai ser diferente, vai ser sobre líquidos para auxiliar na limpeza, no geral aí em sua oficina ou coisa do tipo, até tirar adesivo, entre outros. Então hoje o vídeo é sobre isso. O que eu utilizo no meu dia a dia para fazer limpezas de peças, tirar adesivo de armário de vidro, dentre outros aí. Quais produtos eu uso, quais até recipientes que eu uso e alguns acessórios, algumas ferramentas que auxiliam nisso. Então vamos lá dar a entrada. Aqui eu separei mais ou menos os do óleo lá. Era mais ou menos por viscosidade, ou seja, a espessura dele. Aí eu fui explicando mais ou menos desse jeito. Aqui eu separei mais ou menos por setor. Ó, esta primeira parte aqui são mais destinados aos álcools. Aqui a diluentes. E aqui desengordurantes, mais ou menos. E tem um óleo aqui junto, mas eu vou deixar para o final para explicar que ele também tem uma função de limpeza. Então vai ficar por último. Eu vou começar da esquerda para a direita, mas é isso que tá. E aqui alguns objetos eu vou explicando durante o percurso aqui. Vamos começar primeiro com o mais utilizado e comum aí, que é sempre alguma solução com álcool. O que eu utilizo aqui na minha oficina? Primeira coisa, sempre coisas fortes, porque são mais eficientes. Aqui no caso, eu tenho um álcool 92.8. Então, limpezas gerais, eu utilizo ele. Já vou falar também o que não usar também, porque ele estraga bastante peça, principalmente esses mais fortes que o pessoal não tem noção. Eu até fiz vídeo disso. Agora, olha aqui, esse aqui é um álcool 99%. Chama-se álcool isopropílico. Que ele é praticamente utilizado? Para limpar peças onde envolve placas eletrônicas, circuitos, porque ele não conduz eletricidade. E também, como ele é praticamente 100%, na hora que você limpa ali, na hora que você tirou o pincel, por exemplo, ele já evaporou. Então ele é super eficiente para a limpeza. E olha aqui que interessante outros usos que eu já fiz com ele e deu super certo. Eu fiz o vídeo sobre isso, eu vou deixar aqui nos comentários e ao final do card. Como ele se trata de um álcool muito forte, que eu já cheguei a utilizar ele também. Sabe quando você tem aquela peça, um alto-falante, um headset de computador, qualquer coisa que seja plástico, e com o tempo emborrachado, ele fica com aquele aspecto grudento, aquela borracha que vai melecando? Então, no vídeo eu expliquei como solucionar isso utilizando álcool isopropílico. Ou um como esse forte, mas esse funciona mais. Cara, resolve aquela meleca que fica, que você quer até jogar o produto fora. Você soluciona. Então tá vendo, uma utilização a mais sem ser apenas limpeza. Então eu vou deixar aí para não enrolar esse vídeo aqui. E também, né, placa, coisa eletrônica, como eu disse, não só aquele aspirando que você faz tirando o pó. Aqui você faz uma limpeza mais profunda ainda. Agora, a geral, por que eu uso esse e não esse? Além do valor, que o álcool isopropílico, por ser 99, é um pouco mais caro, como ele evapora muito rápido, você passa no pano. Se você for passar numa mesa, alguma coisa, ele já evaporou. Você tá esfregando o pano direto na mesa, vamos dizer assim. Então ele é muito rápido. Não é destinado para limpezas no geral. Lembra na pandemia que um pessoal, por até ignorância, começou a utilizar ele, porque isso aqui é o álcool 100%. Só que o álcool tem que ter um tempo sobre, por exemplo, a sua mão para agir, ou seja, a água ela vira como se fosse um transportador, ou seja, ela mantém o álcool sobre
a sua mão os vírus, as bactérias aqui por mais tempo, matando. É a mesma coisa você deixar uma vela aqui e passar sua mão rápido, ó. Não vai queimar. É a mesma coisa o álcool rápido, ele evapora e não chega a matar a bactéria. Se você deixar a mão sobre a vela por um tempinho, você vai queimar seu dedo. Esse é o princípio de ter um pouco de água na composição. A água segura o álcool sobre o ambiente. Você viu essa analogia que interessante que eu fiz com a pandemia que a gente passou logo menos aí. A mesma coisa na limpeza. É por isso que eu tenho esse segundo tipo aqui. O pessoal usa em casa é aquele 42, sei lá quanto. Aí eu acho muito fraco. Não indico. É no mínimo aquele 70 e pouco. E para limpezas realmente leves, qualquer produto de limpeza que contém álcool, ou seja, ele tem algum princípio químico lá que ajuda no processo e um pouquinho de álcool. Então, limpeza geral é isso aqui. Aqui também eu fiz outro uso dele, voltando ao álcool isopropílico, muito interessante. Sabe, os canivetes da Victorinox, aquele suíço, o multitarefas, né? O mais comum que tem, o mais conhecido que tem. Esse aqui, ó. Eu ensino como restaurar o plástico, deixar ele super polido, utilizando álcool. Olha que coisa louca. Eu vou deixar aqui também nos comentários ao final do card para não enrolar esse vídeo. E vamos falar agora também, ó, rapidinho, como aplicar também. Que eu disse sobre os óleos ontem. É muito interessante. Qual o melhor frasco que eu achei até hoje? Mesmo aquelas motulias, aquelas coisas bem mais caras, para aplicar principalmente aqui, ó, esta primeira linha que é os álcools. É claro, esse aqui vocês já conhecem, né? Que tem até controle de jato para pulverizar ou jogar bem concentrado. Isso aqui eu nem vou perder tempo. O foco é esse tipo de tubo aqui. Sabe quando você vai no hospital e eles vão limpar uma ferida sua? É com esse recipiente aqui. Ele já possui um plástico resistente a produtos químicos, como o álcool no caso, outro que você utilizar aqui. E qual que é a vantagem além disso? Olha o sistema, não é simplesmente uma tampa que vai empurrar o líquido para cima. O canudo vai até a base aqui. Ele é super espesso, você sente que o material é bom. A vedação dele é muito boa, já virei de ponta cabeça, não vaza, mesmo sendo um líquido fino como o álcool. E possui um bico bem preciso aqui para ser utilizado. Aí tá a tampinha normal. Mas eu falo, gente, no vídeo dos olhos eu falo isso. Eu parei com motulia, aquelas de metal que se aperta assim. Todos os recipientes eu troquei para um desses tipos. É o mais prático e eficiente que eu vi. E também o valor não é caro, porque trata-se de um plástico somente. Motulia já é de metal, tem um sistema diferente lá, mais complexo. Mangueira, vários tipos de bico. Então isso aqui você acha baratinho na Shopee aí. E é o frasco mais interessante que eu achei. Agora, vamos entrar na parte de solventes. O que eu utilizo também no meu dia a dia. E eu vou mostrar um exemplo na prática para vocês verem. Aqui temos 3 tipos: thinner, água raiz e óleo de banana. Vamos lá primeiro para explicar. Esses dois aqui são utilizados muito na área da pintura. Se você vai mexer com o verniz é um tipo, dependendo do verniz, da tinta, aí vai disso aí. Mas uma diferença básica entre os dois. Depois eu falo desse terceiro. Eu vou falar do nome, vocês nunca mais vão esquecer. Eu trato eles como mais ou menos assim. O thinner é mais forte e o agarrás é mais fraco. Grava assim, ó. Como tá dizendo água, ras. Só de falar água é um produto mais natural. Então, sempre ele é mais fraco. E o thinner é um produto, vamos dizer, que não existe. É um químico somente. Então, trate sempre o thinner como forte e o agarrás como mais fraco. Eu só pus esses dois aqui por comparação. Porque no que eu vou utilizar agora, eu só utilizo thinner.
O agarrás também dá, mas só que ele é menos eficiente. Quando você quer tirar aqueles adesivos, sabe quando você tira o adesivo de um vidro, de qualquer coisa, fica aquela cola que não sai de jeito nenhum. Você pode passar álcool 100% que não sai. O melhor produto que eu já passei para tirar foi thinner. Sabe aquelas antiderrapantes de escada? Eu já tive que trocar aqui de 3 andares. Tirar todas aquelas fitas, tirar tudo para colar de novo. Eu utilizei isso aqui. Eu passava, deixava agir por um tempo. Depois eu vinha, agora vai entrar uma parte também dos acessórios aqui. Com uma espátula para tirar o excesso, depois com um pano para cola aí pro pano. Resumindo, era isso. Mas, cara, a eficiência é outra. A única parte ruim dele, thinner, pra quem nunca usou, deixa um cheiro super forte na mão. Então, use luvas. Dependendo da luva, ela até derrete, né? Como se trata de um diluente aí, tem vezes que o plástico vai derreter. Então, até isso, já se prepare, porque se pegar na mão, é praticamente um dia pra sair o cheiro. Só que tem uma solução para isso, gente. Isso eu tô falando, soluções caseiras, o que a pessoa tem aí no dia a dia, geralmente. Para mexer com cola, tem produtos específicos, como aqueles tira-cola da vida. Ele já vem com cheirinho agradável e tem uma eficiência boa. Então quem vai lidar muito com isso, foque num produto próprio para isso, né? Você vai sofrer menos. Eu tô falando aí que geralmente a pessoa tem no canto da casa e não sabe o que dá para utilizar para isso também. E uma dica aí, tanto é que eu vou mostrar agora na prática para vocês verem. Sobre tirar adesivo, qual o passo a passo. Vamos lá então, para um exemplo prático. Gente, vamos lá então. Eu tenho aqui uma prateleira. Ó, tem esse adesivo colado aqui na frente. Então, é como você for lavar um prato. Você não pode chegar com o prato cheio de comida e ir direto passando a buchinha. Você tem que primeiro raspar o excesso, aqueles pedaços grandes lá no lixo, depois ou seja, você está fracionando o serviço. Aqui é a mesma coisa, ó. Se eu for tentar tirar o adesivo aqui, puxando, ó, a maioria deles desfarelam e fica pedaço de adesivo e resíduos de cola. Então o que eu falo? Aí eu já vou falar os tipos de espátula. Utilize alguma coisa para raspar. Ó, eu vou usar aqui um formão, no caso, só para vocês entenderem. Que primeiro vocês tiram o excesso. Ó que bonitinho que sai. Você viu que rasgou tudo. Ó. Ó. Praticamente não ficou nem resíduo. Deixa eu dar zoom aqui. Olha lá, ó. Uma mínima limpeza já que ele tá focando lá no fundo. Aí, gente, deixa eu focar pra cá que lá tá mais complicado porque ele foca nos produtos ali atrás. Ó, tirou praticamente tudo. Uma mínima limpeza, você tira os resíduos de cola. Gente, o mais importante desta etapa de tirar adesivos é saber a importância de você tirar o excesso primeiro, ou seja, geralmente nunca com a mão. Dificilmente o adesivo com o tempo ele gruda muito. Você vai ter que ter o auxílio de uma espátula. E qual espátula usar? Vocês viram que no vídeo aqui é que eu tenho um pouco mais de prática. Eu utilizei um formão caseiro aqui, ó, que ele é bem largo, então a maioria dos adesivos eu consigo pegar com ele. Só que, para quem não tem prática, eu uso ele bem faceando assim, ó, bem beirando a face lá, a mesa. Porque se você der uma leve inclinada para arrancar o adesivo, você vai dar uma tolada na madeira, vai arrancar as lascas. Então não aconselho para quem utilizar formão, para quem não tem experiência. O que você vai utilizar então? Dá para você comprar alguns raspadores. O que todo mundo tem aí em casa e que já tem um formato que não seja tão afiado quanto um formão, é a ponta de uma chave de fenda. Pega mais larga que você tem, por quê? Ela vai ser um pouco
ela não vai ter o canto vivo. Ela vai ser reta, mas no geral até um pouco curva, então não tem perigo, mesmo que a pessoa não faça beirando assim, ó, que é o certo, dê uma inclinada a mais, ele não vai machucar a peça que vocês vão tentar retirar o adesivo. Então é uma das ferramentas que se dá para fazer. Ó, aqui outro caso, tinha uma faca velha, tinha quebrado ao meio, eu simplesmente limei ela aqui, na lima, no esmeril da fazer, e pronto. Uma dica para quem for fazer aí com um pedaço de faca velha. Duas dicas. Primeiro, não é para vocês afiarem isso aqui, ó, fazerem o fio aqui, vamos dizer assim. Vocês têm que lixar. Deixa eu ver se dá para dar zoom aqui. Ó, ela reta, ó. Simplesmente vocês lixam aqui reto, ó. Não é para dar inclinação não, assim, ó. Porque senão vai virar uma faca de novo, vocês vão... É a mesma coisa do formão, vocês vão atolar na peça, estragar a peça. Deixa simplesmente a borda viva, o canto vivo. E por que esse formato abaulado? Não reta. Se você for raspar algo reto, você vai prender para algum lado sem querer, e a pontinha do canto vivo vai riscar a sua peça novamente. E também, além disso, quando você faz um pouco, pode ser mais leve que isso, um pouco desse formato um pouco mais redondo, sempre é este meio que você vai pegar na raspagem. Se você tentar deixar reto, principalmente se a superfície não for reta, ele vai pegar tudo falhado. Você vai ver que o adesivo vai rasgar de uma parte na outra e não no meio. Com esse formato meio arredondado, sempre, independente da superfície, o que vai raspar é sempre o centro. Então a precisão sua vai ser bem maior. Então essas duas dicas. Limem aqui reto, sem fazer ângulo, e façam meio abaulado assim, meio arredondado. É assim que se faz espátula. E quem não quiser fazer nada, usa uma chave de fenda. E ó, gente, para quem tem menos prática ainda, isso aqui é baratinho também. Possuem espátulas de plástico. Isso aqui, ó, geralmente para mexer em celular. Ó, isso aqui é espátula plástica. Então isso aqui é impossível. Você pode fazer o que você for, que você não vai riscar o objeto que você for mexer. Então espátulas plásticas também, se você tiver um toquinho de madeira aí e cortar ele retinho, mesma coisa, ele vai ficar com a borda, com o canto vivo, você vai utilizar ele de espátula. Então sobre espátulas, é isso aí que eu tinha que falar. E ó, outro exemplo, voltando aqui para os álcool que eu uso direto aqui. Eu uso muito para marcar o meu nome ou outras informações, este marcador permanente aqui. Eu gosto porque ele aparece bastante, ele é grosso. Esse é o 2.0 e é muito fácil de tirar apenas com álcool. Só que se você não passar álcool, ele dura bastante. Mas o que eu faço para manter isso aqui? Ó, aqui tem dois exemplos feios, porque simplesmente é uma garrafa que vai acabar sendo descartada. Então eu não vou perder tempo com estética e colocando a fita totalmente plana. O que eu faço? Aqui no caso eu usei fita crepe para dar pega no escrito, e depois eu ponho aquelas fitas transparentes em cima para não entrar em contato com o líquido, ou melhor, muito menos com álcool, porque sai na hora essa caneta. Eu vou mostrar ali na oficina uma organização que eu fiz desse jeito de escrever aí, mais rústico, para vocês verem quando cola-se certo desse jeito de caneta. Vamos lá. Ó, aqui é um dos meus estoques de peças minúsculas, peças pequenas. Então eu tinha que escrever o nome, ó, lixa. Deixa eu pôr a mão não na frente, senão tiro o foco. Lixa eletrônico, madeira, enforca-gato, eixo. Ó, pra você ter noção. Ó, só a parte do eixo. Tem até rebite de puxa-rebite lá, né?
Ó, broca quebrada. É tudo organizado aqui. Ó, nos mínimos. E essa parte de organização, eu falo, que eu entrei agora, é a parte do escrito. Aqui, se eu escrevesse apenas com aquele marca CD, qualquer pessoa que passasse aqui, ou com a mão, se você ficar pegando com o tempo, a caneta ia apagar. E com o álcool é na hora, gente. Passou, já vai borrar tudo. O que que eu faço, ó? Vocês têm percebido, ó. É que eu coloquei tão certo a fita, só vê a borda dela aqui, ó. Então eu faço o desenho, faço o escrito e ponho aquela fita transparente por cima. Então ela protege contra passar um pano com álcool sem querer e ou com contato físico aí. Se é uma ferramenta, você, sei lá, um cabo, alguma coisa que você pôs o nome, isso aqui vai durar bem mais. Então tá vendo, ó? Parafuso, arruela, porca, tudo isso foi feito com as canetas e com esse plástico em cima. Então uma dica a mais aí pra vocês. Ó, agora voltando aqui, antes de falar o segundo caso de diluente, porque desses dois aqui eu só pus por comparação, eu só ia falar do thinner mesmo. Agora eu vou falar daqui a pouco do óleo de banana e depois eu vou para os desengordurantes aqui. Mais uma dica rápida aí, gente. Eu já falei essa de escrever, que eu uso bastante aqui na oficina, e como proteger o escrito. Dei uma caneta de tinta permanente, que eu utilizo muito. Ó, eu não falei sobre as espátulas, eu deixei uma buchinha aqui, porque outro serviço que eu faço de vez em quando aqui, uma coisa bem simples. Aqui, gente, essa parede eu fechei agora há pouco com o MDF aqui, porque era tudo aberto. Mas em resumo, esse pilar aqui, como ele fica no canto, todo mundo passa esbarrando, põe na mão. Cara, é que eu não tenho a foto antes. Isso aqui era tudo escuro, tudo cheio de mão, tudo errado. Aí o que que eu faço? Em vez de você pintar, você vai com essa parte aqui verde, que é mais coisa, vai esfregando com produto de limpeza mais leve, com bastante água. Lembra que eu expliquei para não evaporar? A sujeira vai saindo bastante. Aí você vai com o pano junto, passa o pano, limpa uma parte, geralmente em círculos, e passa o pano, porque aí isso aqui solta a sujeira e o pano coleta a sujeira. Cara, aí ficou zero, ó. Antes não dava para confundir o pilar com o MDF, não, de tão sujo que tava. Então uma dica a mais aí para vocês. Gente, então, ó, de acessórios, de espátula e nesse caso aqui quase uma lixa, né? É basicamente isso. Agora continuando aqui a parte de diluente. Para quem não conhece, isso aqui é comumente chamado de óleo de banana por causa do cheiro. Só que não é natural não. Isso aqui é praticamente aqueles esmalte, aqueles acetona que passa para tirar esmalte de mulher. É mais ou menos essa composição química aí. Olha lá, diluente para esmalte com acetato de amila, ou seja, é praticamente aquilo. Então o foco dele é esmalte. Para que é utilizado isso aqui? Quando você vai desmontar aqueles carregadores de notebook, por exemplo, que ele não tem parafuso, ele vem somente colado, e essa cola com o tempo ela resseca muito. Para você não machucar a peça, esse líquido você passa na junção e ele acaba diluindo aquele esmalte, ou seja, porque fica muito resistente com o tempo, seco. Então isso aqui dilui, você consegue desmontar facilmente. Outra utilização, quando você dá aquela barbeiragem com o carro, dá uma leve raspada, dependendo se tem aqueles plásticos protetores no carro, do carro que você bateu, isso aqui também remove muito fácil. Fica aquela marca, parece que regaçou a pintura e tal. Se você pegar um pano com um pouco desse produto e passar, tem vezes que é só apenas uma marca de tinta de plástico esfregado ali em cima do seu veículo, para até você fazer o conserto, né, não aparentar tanto. Então é outra utilização desse. Agora vamos para o desengordurante, vamos dizer assim. E ao final eu falo do WD-40 também.
que não é sobre marca, né? É sobre o tipo de... É um desengripante. Aqui não tem milagre, né? O detergente é para tirar a gordura, praticamente. Que ele tem a propriedade dele para isso. É apenas essa utilização. E outras, ó, como eu dei uma dica ontem, que tá muito interessante também, vou deixar aí nas descrições, sobre óleos. Qual a utilização da vaselina quando você vai colocar peças plásticas, aquelas roscas que você tem o O-ring, aquela parte de borracha, você pensa que travou, só que não, ele só pegou atrito na borracha e tá parado no lugar. Se você usar vaselina, você vê que ele dá mais uma volta e meia, mais ou menos, porque aí sim você encostou a peça na pressão. Um macete que eu dei ali foi, se você não tiver vaselina na hora, você pega um pouco de detergente, passa ali no O-ring, na borracha, e você vai conseguir dar o aperto facilmente. Então essas duas funções, tirar gordura e esse macete a mais aí. Querosene, acho que eu não preciso estender, porque todo mundo conhece. É o melhor produto para limpar corrente de bicicleta, de moto, graxas desse tipo, que tá muito velha. E cara, fica um brinco. E eu já vi também pessoas que acabam, principalmente os antigos, que não confiam nesses produtos agressivos de limpar carro e motor de moto, essas coisas. Eles esguicham querosene para fazer a limpeza. Então eu já vi isso também. E o tal do... Aqui tem o WD-40, mas é qualquer desengripante no geral. Ele também é utilizado para limpeza. Em que sentido? Eu falei breve ele no vídeo dos desengripantes, mas agora dou uma aprofundada em questão de limpeza. Gente, não faça a cagada de limpar. Limpar não, a pessoa quer deixar, sabe na hora que você abre o capô do carro? Todas as mangueiras plásticas, essas coisas. A pessoa quer ver tudo aquilo brilhando como novo e encharca de óleo, WD-40 ou outro tipo. Cara, com o tempo as borrachas deterioram. Isso não é falando da boca para fora. Eu vi testes aqui no Brasil, nos Estados Unidos, vários tipos de óleo. Em sua grandíssima maioria, eles deterioram o plástico ou borracha que ali estão. Na hora fica aquele coisa linda, claro, porque tá preenchendo os poros e tá dando brilho, porque tá oleoso. Mas vai acabar com o seu carro ou qualquer peça que você pôr plástica. Não faça isso. Eu vou falar aqui da limpeza que ele serve, que é remoção de graxa ou óleo que está lá. Por exemplo, um portão, que aquela graxa tá tudo dividida, não tá nem passando no trilho mais. Se você ou você não tem acesso ali em cima do portão do trilho, só de você espirrar um desengripante ali, ele vai derreter aquela graxa de novo e ela vai praticamente voltar novamente ao trilho. Não é o correto, porque além da graxa que fica na lateral, fica as limalhas de ferro. Mas como eu disse, já aconteceu uma vez na minha casa antiga, você não tinha como ter acesso dentro da canaleta que fica em cima. O único jeito de engraxar na época, que estava muito duro, era desengripando, ou seja, você toda aquela graxa que acumulou ali com os anos e limalha e tal, você só com um líquido super fino desse para amaciar, vamos dizer assim, toda aquela graxa acumulada. Aí o portão funcionou totalmente do jeito que era para funcionar. Então é isso que eu falo sobre limpeza. Não é limpeza plástica, é limpeza para tirar ferrugens em locais que você não tem acesso, sei lá, uma dobradiça. Você vai passando, vai mexendo nela para a ferrugem escorrer. Já cheguei também a limpar cadeados que ficavam no tempo, estavam engripados, eu tinha que ficar abrindo e fechando o mecanismo e espirrando para escorrer ferrugem. Então tem vários tipos de... É essa utilização em questão de limpeza, não é plásticos, novamente. E já que eu finalizei com o óleo, eu lembrei aqui do vídeo de ontem, eu esqueci desse frasco de 1 litro. Ó, eu nem sabia na época que existia isso.
a gente sempre se depara com um frasco tradicional, 100 ml. E em geral, sei lá, 15 reais, depende da região sua. Esse frasco eu cheguei a pagar, se eu não me engano, 50 reais somente, é 1 litro. Então a disparidade de preço é absurda. Isso é uma dica a mais aí para quando vocês forem comprar, porque aí vocês só repõem, seja o frasquinho desse ou aquele lá que eu acho muito mais prático e também um volume maior que você escolhe. Então esse foi um adendo a mais, uma dica a mais que eu lembrei do vídeo de ontem. Então assista também, que tá muito interessante. E gente, siga o canal aí quem gostou desse formato de vídeo. E para receber mais informações dessa aí do nosso dia a dia. E compartilhe com seu amigo também que não sabia dessas informações. Obrigado e até o próximo vídeo.